Irmãos, o texto que nós escolhemos para esta manhã não poderia ser outro, senão aquele que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Se vamos tratar sobre fundamentalismo, se vamos tratar sobre a pergunta, por que sou fundamentalista, este texto, então, ele é de grande relevância para esta ocasião. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Que nos diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Muito bem, por certo, alguns de vocês estão curiosos para saberem a razão do porquê eu sou fundamentalista. Os membros desta igreja são crentes fundamentalistas, presbiterianos fundamentalistas. Mas se esta pergunta fosse feita a você, você saberia respondê-la com precisão e de um modo convincente àquele que estivesse perguntando? Inicialmente, eu quero lhes dizer que, em primeiro lugar, se alguém me perguntar quem é você, eu direi: eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa. Em segundo lugar, eu sou um crente fundamentalista. E em terceiro lugar, eu sou um crente presbiteriano. Então, eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, fundamentalista, presbiteriano. Eu também poderia ser um batista, mas um batista fundamentalista. Um congregacional, mas um congregacional fundamentalista. E antes de respondermos à pergunta por que sou fundamentalista, nós precisamos definir sobre o termo. Eu sei que para alguns nesta manhã este assunto poderá ser incompreensível em algumas partes, considerando alguns termos que serão usados, também a não familiaridade de alguns com o termo e com a razão que vamos expor. Mas eu espero que você esteja atento, eu espero que todos daqui saiam com a convicção do que será abordado. Saiam com a convicção de que são fundamentalistas. Eu espero que nesta manhã vocês possam entender o assunto a ser abordado. Até para que alguém, quando lhes perguntar, vocês tenham a resposta para tal. Antes vamos definir o termo fundamentalismo. O dicionário Webster, ele diz que o fundamentalismo é um movimento protestante surgido no século XX, que enfatiza os pontos fundamentais da inerrância das Escrituras, ou seja, da infalibilidade das Escrituras, concernente à segunda vinda do Senhor Jesus, o seu nascimento virginal, sua ressurreição física e da expiação vicária. Bem, na verdade, o fundamentalismo é uma tomada de posição teológica acerca das doutrinas fundamentais das Escrituras. Hoje em dia, é necessária uma definição mais extensa do fundamentalismo. O fundamentalismo
é a crença militante e a proclamação das doutrinas básicas das Escrituras. Estão percebendo aí duas coisas. Primeira coisa, você precisa crer. Em segundo lugar, proclamar. Não é apenas crer, mas você tem que proclamar aquilo que você crê. E nós estamos tratando de doutrinas fundamentais das Escrituras, das doutrinas básicas, destes pontos fundamentais. E esta definição implica em 3 atitudes. A primeira é a fé ativa, que se trata de defender as doutrinas que você crê. Eu creio, então eu defendo. Eu luto por aquilo que eu creio. Em segundo lugar, é a proclamação, ou seja, não é suficiente apenas você crer, mas você tem que proclamar. Estas doutrinas devem ser ensinadas à igreja, porque elas são importantes e relevantes. E a terceira é a separação, ou seja, ninguém pode atribuir com justiça o nome fundamentalista se não for praticada esta separação até onde for necessária. E nós vamos tratar disto daqui a alguns instantes. E voltando à pergunta, por que sou fundamentalista? Eu diria que sou fundamentalista por várias razões. Mas como o tempo não nos permite tratar de todas as razões, eu vou tratar apenas de 2. Primeiro, eu sou fundamentalista porque o termo evangélico já não satisfaz a necessidade de hoje, não satisfaz mais. E em segundo lugar, porque eu creio na doutrina bíblica da separação. Quando nós tratamos sobre separação, isto leva algumas pessoas a se sentirem mal. Porque esse termo hoje, separação, é um termo que na prática quase que não se usa mais. Então, por que sou fundamentalista? Dentre várias razões, eu quero apresentar 2 delas. Primeiro, porque o termo evangélico hoje não satisfaz. E em segundo lugar, porque eu creio na doutrina bíblica da separação. Bem, primeiro ponto. Porque o termo evangélico não satisfaz a necessidade de hoje. Então, o termo evangélico hoje não distingue bem entre os verdadeiros crentes e os não verdadeiros. Todos hoje estão se denominando evangélicos. Todas as classes de crentes, os verdadeiros e os falsos. Eu sou evangélico. Nós escutamos isto de todos em nossos dias. Eu lembro que, alguns anos atrás, Gretchen sendo entrevistada no programa Marília Gabriela, e ela declarou naquele programa que era evangélica. Ela era da igreja Sara Nossa Terra. E ela disse, eu sou evangélica e na minha igreja você não precisa mudar nada. Você não precisa mudar o seu comportamento. O homossexual continua homossexual. E ela disse, lá eu não tenho que me arrepender de nada. Eu estou muito bem. Ela disse, nunca me arrependi e não me arrependo de nada. Eu sou evangélica. Estão percebendo que o termo evangélico hoje já não define mais os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo? Então, por muito tempo, o termo evangélico foi um termo definido. Os crentes se faziam conhecer através desta terminologia. E hoje nós temos um outro termo que muitos de vocês talvez ainda não tenham ouvido, que é o chamado neo.
evangélico. Neo, ou seja, o novo evangélico. O neo-evangelicalismo. O neo-evangelismo. Então, esta posição, que está sendo usada em larga escala em nossos dias, tem trazido muitos prejuízos para o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar aqui um resumo histórico de como começou esta posição chamada de neo-evangelismo. A maioria das igrejas abraçou e está abraçando esse neo-evangelismo. O pai do neo-evangelismo, o seu fundador, foi o Dr. Harold John Ockenga, em 1948. Ele foi o fundador do Seminário Fuller, nos Estados Unidos. E em 1948 ele fez um discurso em Pasadena, onde, tratando sobre o neo-evangelismo, os principais motivos colocados por ele foram o envolvimento social e o repúdio à separação. Esta é a marca, ou são as marcas do chamado neo-evangelismo. Ele se propõe ao envolvimento social e repudia a separação. Isto em 1948. Ele era um presbiteriano e o que é interessante em tudo isto é que o neo-evangelismo surgiu do fundamentalismo. Não é incrível isto? Agora, o seminário Fuller foi aberto em 1947. Em 1948, conforme eu já lhes disse, no auditório municipal de Pasadena, ele disse, entre outras coisas, o seguinte, prestem bem atenção a isso. Ele diz, o neo-evangelismo difere do fundamentalismo. É diferente do fundamentalismo. Primeiro, por repelir a doutrina da separação. Nós não aceitamos essa doutrina. E os fundamentalistas aceitam e defendem a doutrina da separação. E em segundo lugar, ele disse, pela sua determinação em tomar parte em um diálogo teológico atual. Estão entendendo? Nós somos diferentes dos fundamentalistas. Primeiro, porque nós repudiamos a doutrina da separação. E em segundo lugar, porque nós desejamos tomar parte num discurso ou em um diálogo teológico atual. E essa declaração nos mostra que o neo-evangelismo se distancia do fundamentalismo. E eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para que na conclusão deste estudo você saia daqui com um posicionamento. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, que você nesta manhã saia com uma posição. Eu sou fundamentalista ou não? E eu espero que você atente bem para o assunto, a fim de que tome uma posição consciente, não é? Ou reafirme a sua posição como crente no Senhor Jesus Cristo, como crente fundamentalista. Então, essa declaração nos mostra que o neo-evangelismo se distancia do fundamentalismo em três noções essenciais. Primeiro, a primeira coisa porque repele o separatismo. Nós não aceitamos essa doutrina. Em segundo lugar, faz um chamado ao compromisso social, nos moldes dos modernistas. E em terceiro lugar, porque expressa sua determinação de comprometer-se com um diálogo teológico atual. Vocês vão entender isto. A mensagem é dos neo-evangélicos. Nós não queremos nos separar.
Nós queremos sentar e dialogar. Isto parece interessante, não é? Há tanta confusão no meio evangélico, tanta discórdia, mas não somos todos irmãos? Por que não darmos as mãos? Por que não trilharmos o mesmo caminho? Por que não convivermos com as diferenças? Por que não estabelecermos a paz através da unidade entre as inúmeras igrejas? Por que não? Essa separação provoca brigas, intrigas. Por que não nos unirmos? Eu quero ler para vocês o que há algum tempo nós já mostramos aqui para a igreja, mas é necessário que novamente toquemos no assunto, porque está dentro do tema abordado. Ora, antes de nós lermos uma matéria que trata sobre os acontecimentos mais relevantes e perigosos que aconteceram ano passado, 2014, não nos esqueçamos que nós temos uma posição fundamentalista e há uma outra posição que é a dos neo-evangélicos. A posição fundamentalista, ela crê e ela defende a doutrina da separação. Os neo-evangélicos repudiam esta doutrina. Nós não aceitamos sentar e dialogar com os diferentes grupos. Os neo-evangélicos dizem, nós aceitamos, nós queremos sentar e dialogar com todos os grupos. Quem está certo? Quem está certo? Você não pode e não deve responder agora, porque dúvidas, por certo, está em algumas mentes aqui. Mas vejamos alguns fatos esclarecedores acerca do assunto. Eu estou aqui com o recorte de um jornal sobre os acontecimentos mais relevantes e perigosos de 2014. Eu tenho aqui um pronunciamento do Papa Francisco acerca deste assunto, do sentar, do dialogar. Então, isto aconteceu em 6 de novembro de 2014. O Papa Francisco recebeu esta manhã, em audiência, uma delegação da Aliança Evangélica Mundial, uma rede de comunidades eclesiais evangélicas em 128 nações com sede em Nova York. O Santo Padre recordou que desde o princípio houve divisões entre os cristãos e que, por desgraça, todavia, hoje segue havendo rivalidades e conflitos entre nossas comunidades. Estão entendendo, não é? Dita situação, expressou, debilita nossa capacidade de cumprir com o mandato do Senhor de pregar o Evangelho a todas as nações. E ele disse estas palavras a uma delegação da Aliança Evangélica Mundial. Na realidade, ou seja, a realidade de nossas divisões, disse Francisco, afeta a beleza da túnica de Cristo, porém não destrói por completo a unidade profunda que gera a graça de todos os batizados, a eficácia do anúncio cristão, indubitavelmente, seria maior se os cristãos superassem suas divisões e pudessem celebrar os sacramentos juntos, difundir juntos a palavra de Deus e dar testemunho da caridade. Irmãos, isso aqui
É fantástico, não? Gente, o padre, o Santo Papa, está procurando unir todas as religiões para que se estabeleça a paz, a comunhão, para que não haja entraves na pregação do Evangelho. Isto aqui está sendo aceito por milhares e milhares de protestantes no mundo inteiro. Esta ideia, ela existe até no homem mais simples do interior. Eu lembro que, por ocasião da minha conversão, eu era adolescente, e naquela época, quando nós não conhecíamos nada disto, nem nós, nem o nosso povo, já havia, da parte de alguns, bom seria que todos se unissem, e quando, em algumas igrejas católicas, os padres já faziam citações da Bíblia, se ouvia algumas pessoas dizerem assim: que bom que os padres agora estão lendo a Bíblia, que estão ensinando a Bíblia. Então, esta proposta do Papa Francisco é uma proposta que está sendo aceita e será aceita por milhões e milhões de pessoas, porque os desavisados, eles creem que este é o melhor caminho. Vamos acabar com as diferenças, dar-nos as mãos. E o bispo de Roma manifestou também sua alegria, escutem esta, porque em muitos países do mundo, os católicos e os evangélicos têm estabelecido relações de irmandade e cooperação, reconhecendo que os esforços conjuntos do Conselho Pontifício para a promoção da unidade dos cristãos, da Comissão Teológica da Aliança Evangélica Mundial, abriram novas perspectivas. O secretário da Aliança Evangélica Mundial, ele fez algumas declarações dizendo que este é um momento ímpar na história da humanidade, quando todos poderão estar unidos em um mesmo propósito. Vocês ouviram bem acerca da leitura, não é? Os neo-evangélicos apoiam isto aqui. Com a posição dos neo-evangélicos, nós repelimos, abominamos a doutrina separacionista e nós aceitamos e queremos dialogar com todos. Agora, irmãos, antes de nós passarmos para o segundo ponto, porque eu lhes disse que a razão de eu ser fundamentalista, em primeiro lugar, é porque o termo evangélico já não define mais quem são os verdadeiros evangélicos. Todo mundo agora é evangélico, não é? Então, antes de passarmos para o segundo ponto, que é, eu creio na doutrina bíblica da separação, eu quero lhes dizer que a palavra de Deus ensina claramente que antes da segunda vinda do Senhor Jesus, haverá uma grande manifestação de apostasia. Vamos ler alguns textos. Primeiro, Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vou citar para vocês. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Isso foi previsto. Quando é que os homens dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, numa escala crescente? Quando? Nos últimos tempos. E estamos vivendo estes tempos. A Bíblia nos alerta. Abram suas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu estava
observando que na palavra de Deus nós temos a exortação para que não nos envolvamos com estas doutrinas, com estes falsos ensinos, em quase que todas as epístolas. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que farão o quê? Introduzirão de que maneira? Encobertamente heresias de perdição. Irmãos, esta falsa doutrina, anunciada pelos neoevangélicos, ela é sutil, perigosíssima, porque ela vai exatamente no desejo do homem. Então a palavra nos exorta para que tenhamos cuidado com estes. Ainda no capítulo 3, verso 17 da mesma epístola, o apóstolo diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Lucas capítulo 18, versículo 8. Quem pode ler? Lucas capítulo 18, versículo 8. Você tem aqui um alerta para que não caia no erro destes homens abomináveis, para que você não aceite esta doutrina que é denominada nas Escrituras de doutrinas de demônios. O que você lê em Lucas capítulo 18, versículo 8? Estão entendendo? Nós estamos vivendo estes dias em que as falsas doutrinas estão aumentando, estão sendo propagadas de uma forma estarrecedora e as pessoas estão todas se amoldando a estes falsos ensinos. Bem, dada a primeira razão porque sou fundamentalista, vamos para a segunda. Eu sou fundamentalista porque creio na doutrina bíblica da separação. Irmãos, a palavra separação é uma das mais antigas registradas nas Escrituras. Você já encontra essa palavra no primeiro capítulo do Gênesis, já no comecinho. Você está lembrado como inicia-se o Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A seguir nós lemos: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que você ler a seguir? E fez Deus separação entre a luz e as trevas. No começo do Gênesis. Você já se depara com a palavra, com o termo separação. Uma das características do povo de Deus, conforme nos é mostrada nas Sagradas Escrituras, é a separação de tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, nós lemos em Levítico, capítulo 20, verso 27. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Em 2 Coríntios 6,17, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Vamos ver algumas referências que nos mostram de uma forma clara esta doutrina, a doutrina da separação. Certa vez o Senhor disse em Mateus capítulo 18, versos 15 a 17, se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Se ele te ouvir,
ganhasse teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva mais uma ou duas testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mas se ele não te ouvir, mesmo você levando 2 ou 3 testemunhas, então leva o caso à igreja. E o Senhor disse, porém se ele não ouvir a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Separa-te dele. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. Separa-te dele. Ou seja, esta forma de proceder faz referência a um irmão desobediente. Não diz qual a sua desobediência. Se ele não se arrepende, o último curso será renunciar toda comunhão com ele. Foi o ensino do Senhor Jesus. A não ser que este ensino esteja ultrapassado. Só que o crente fundamentalista não crê que as Escrituras estão ultrapassadas. Hoje nós encontramos muita gente, inclusive pessoas que estavam conosco no passado, que agora estão lendo as Escrituras e dizendo isso aqui é para os nossos dias. Mas isso aqui já não diz mais respeito aos nossos dias. Essas palavras do Senhor Jesus sobre como tratar um irmão, será que foi para a sua época? Não é para os nossos dias hoje? Irmãos, elas continuam relevantes para os nossos dias, tá? Então, o último curso será renunciar toda a comunhão cristã com ele, tratá-lo, diz a Bíblia, tratá-lo como um incrédulo. Não ouviu você, não ouviu mais outro irmão, não ouviu a igreja, trata ele como um incrédulo, como gentio, como publicano. Exclua de toda comunhão fraternal. Segundo, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Notem que nós estamos tratando sobre a doutrina bíblica de que mesmo? Separação. Mas agora vos escrevi, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Você encontrou? Mas agora vos escrevi que não vos associeis. Com quem? Com aquele que, dizendo-se irmão, aqui não está falando de incrédulo, não, do mundo lá fora, não. Com aquele que, dizendo-se irmão, for o quê? Devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. O que disse o apóstolo Paulo? Com tal, nem ainda comais. O que é isto? Separação. Ah, mas eu sou irmão. Ô irmão, espera aí. Como é que você está vivendo? Se está incluso nestes pecados que o apóstolo Paulo colocou aqui, a ordem é: não associe-se com ele. Sequer coma à mesa com ele. Então, vejam que de novo aqui se trata de um irmão. Tá? Se ele persiste em seu pecado, é necessário separar-se. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 5. Esse texto, como os demais, é profundíssimo. 2 Timóteo, capítulo 6. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 5. Irmãos, presta bem atenção ao que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, já no início. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, se alguém faz isto, diz o apóstolo,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras, o que você deve fazer? Aparta-te dos tais. Então eu não posso conviver com alguém que está ensinando uma doutrina diferente das Escrituras, mesmo que se denomine evangélico. E os neo-evangélicos estão ensinando doutrinas que não condizem com as Escrituras. Ora, irmãos, nós vemos aqui no texto lido que de novo a questão é com relação a um irmão. Notem que todas essas referências que tratam da separação está tratando daquele que, dizendo-se irmão, tá? E aqui mais uma vez é com relação a um irmão, e desta feita de um irmão doutrinador, de um irmão que está ensinando. É uma questão aqui de doutrina. A ordem de Paulo é: separa-te dele. Será que dá para entender isso? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo diz à igreja, 2 Tessalonicenses 3, 6, eu estou mostrando estas referências porque essa doutrina bíblica da separação está causando repulsa a alguns. Eu tinha um colega, pastor da nossa igreja, muito firme no início, e depois foi se desviando, e eu diria que hoje ele até que apostatou da fé. Lembro-me que uma ocasião, ele disse: que conversa é essa de doutrina da separação? Onde é que está isto? Vejam a que ponto ele chegou, né? E hoje ele está abraçando todas as ideias, as filosofias dos neo-evangélicos, procurando associar-se com todos os grupos. Mas é isso, o afastamento da sã doutrina leva a isto, não é? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, ele diz: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que façais o quê? Nem todos acharam o texto, não foi? 2 Tessalonicenses 3, 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que façais o quê? Em outras versões diz: e não segundo a doutrina que de vós recebestes. Entenderam, irmãos? O apóstolo Paulo está ordenando à igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que aparte-se de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a doutrina que de nós recebestes. Então, o que devemos fazer diante do irmão que não quer obedecer às Escrituras? Segundo as próprias Escrituras, apartar-se dele. Eu não posso ter comunhão com ele. Eu não posso sequer sentar na mesa com ele. Então, a ordem é a mesma das passagens anteriores. E eu quero que vocês lembrem o seguinte, que todas estas referências que nós estamos dando aqui diz respeito ao falso irmão, ao que ensina uma falsa doutrina, ao que vive desordenadamente, ao que está provocando escândalo na igreja, procurando confusão, contenda acerca dos aspectos doutrinários. E, finalmente, Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que façais o quê? Que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra o quê?
contra a doutrina que aprendestes. Faça o quê? Desviai-vos dele. Alguém aqui está ensinando uma doutrina que não está nas Escrituras, que não aprendemos, é uma falsa doutrina, mesmo que pareça algo bom para os nossos dias. Estamos vivendo em outros tempos. A ordem da palavra é esta. Prestem atenção a quem está promovendo dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Vocês estão entendendo por que é que eu sou fundamentalista? Entenderam? Primeiro, porque o termo evangélico já não define mais o verdadeiro cristão. Esse termo generalizou-se, passando por uma transformação pejorativa, porque antes definia o evangélico do não evangélico, hoje não. E em segundo lugar, porque eu creio na doutrina bíblica da separação. E aqui estamos falando da separação do falso irmão, daquele que ensina uma falsa doutrina. Eu não estou tratando aqui da questão do incrédulo, não. Tá? Porque quando se trata do incrédulo, o que a palavra de Deus nos ensina é o seguinte, diz, olha, você tem que estar com ele, você trabalha com ele, entendeu? Você não pode comungar com as atitudes dele. Você está na faculdade, você tem colegas não crentes, você no trabalho, se você toma um ônibus, aonde quer que você esteja, você está cercado de pessoas não cristãs, e você está convivendo com estas pessoas. Mas aqui nós estamos tratando daquele que está na igreja, que se diz cristão e que está causando turbulência no que diz respeito à doutrina das Sagradas Escrituras. Irmãos, partindo para a conclusão, lembram-se do que nós dissemos no início do nosso estudo, que antes da segunda vinda de Cristo haverá uma grande apostasia, e que estamos vivendo estes dias. Lembram-se da citação do 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Domingo à noite eu citei a palavra apostasia, não falei sobre o assunto, mas citei a palavra apostasia, e um visitante, ele procurou um irmão da nossa igreja, disse, eu não entendi o que o pastor disse, eu não sei o que é apostasia. E, diante do que aconteceu domingo passado, eu quero esclarecer para vocês, para quem ainda não sabe, o que é apostasia, o que significa apostasia. Uma definição do nosso dicionário, que não diz muito sobre o termo, porque a apostasia é um termo muito aplicado no aspecto religioso, no aspecto teológico, o dicionário define a apostasia como deserção da fé, é um desertor, mudança de crença, abandono de antiga opinião. É assim que o dicionário define apostasia. O que é apostasia? Segundo o dicionário, deserção da fé, mudança de crença, abandono de antiga opinião. Já no grego clássico, a palavra apostasia é um termo técnico para revolta ou defecção política, ou seja, ação de apartar-se com deslealdade de uma causa ou partido. Na Septuaginta, que foi a versão das Escrituras do hebraico para o grego, feito no ano 250 a.C., em Alexandria, no Egito, a palavra apostasia sempre se relaciona com rebelião contra Deus. Apostasia, guardem esse termo. O que é apostasia? O pastor falou do que é que significa, segundo o dicionário, o que é que o grego está dizendo, eu não entendi nada, ainda não estou entendendo nada, mas guarde,
essa definição. Apostasia é rebelião contra Deus. Geralmente instigada por Satanás. Apostasia significa isto. Em suma, apostasia é o abandono da verdade espiritual. Você foi instruído nesta verdade. E se você abandona esta verdade espiritual, então você apostatou. Você é um apóstata. Eu costumo dizer que apóstata é aquele que conhecia a verdade, defendia a verdade, a abandonou e passou agora a lutar contra a verdade aprendida. Tá? Isso eu tenho visto acontecer no meio evangélico. Apostatou da fé. Antes defendia os princípios inerrantes das Sagradas Escrituras. Agora não defende mais. Pelo contrário. Aceitou uma nova doutrina, está indo de encontro ou contra as verdades que aprendeu no passado. Ele apostatou. Apostasia é rebelião contra Deus. Sem socorrer. Passa, inclusive, a trabalhar contra, a defender as suas doutrinas. E o pior, irmãos, nisso tudo, é que a apostasia, ela se disfarça sempre com vestes respeitáveis. É o lobo, o apóstata é o lobo vestido com pele de ovelhas. E sabe qual é o disfarce da apostasia? Primeiro, alega como objetivo estender o amor de Cristo. Ah, Deus é amor. Deus ama a todos. No final, Deus vai salvar a todos. Esta é a mensagem que nós temos ouvido hoje em todos os círculos, não é? O amor universal de Deus, ou seja, a universalidade da salvação. Em segundo lugar, luta pela paz. Ora, quem não deseja ter paz? Não se apresentam como incrédulos, nunca se revelam como incrédulos. Escondem-se debaixo do verniz das boas obras humanitárias. E se você não estiver firme na palavra, você embarca nessa. Mas embarca mesmo. Deixa eu lhes mostrar algo aqui, que faz parte do mesmo noticiário de novembro de 2014, falando sobre essa questão do disfarce da apostasia, como se apresentam. Tá? Esperamos que esta era, continuou o secretário-geral, quer dizer, o secretário-geral da Aliança Evangélica Mundial, que teve um encontro com o Papa Francisco, em novembro do ano passado, e trataram sobre esta unidade entre católicos e protestantes, e o Papa muito se alegrou, porque muitos evangélicos e católicos estão se unindo agora na evangelização mundial. Lembra-se do que nós lemos antes? Pois bem, esperamos que esta era, continuou o secretário-geral, se caracterize por um novo nível de cooperação, no qual abordar a extrema pobreza, os problemas sociais da injustiça, da violência, da perseguição em nome de milhares de milhões de pessoas. Nosso próximo em todo o mundo, proponho um novo nível e qualidade de discussão pública de nossas crenças fundamentais, incluindo tanto as áreas em que estamos de acordo, como também as áreas em que temos diferenças, para que juntos possamos ser capacitados pelo Espírito para encontrar maneiras de compartilhar o amor
a paz e a justiça que temos em Jesus em um mundo que sofre com o ódio e a guerra. Se você não estiver firme na palavra, você diz, rapaz, é isso aqui. O caminho é este aqui. Vamos acabar com essa briga, com essa separação, com essa discussão. Mas acontece é que a separação é doutrina bíblica. Sai do meio dela, povo meu. Não vos prendais a um jugo desigual. Apartai-vos, diz o apóstolo Paulo, de todo aquele que causar escândalo ensinando uma outra doutrina. E aqui, irmãos, eu estou tratando de doutrinas salutares das Escrituras. Não é sobre a questão de modos de batismo, não. Nós temos presbiterianos fundamentalistas, batistas fundamentalistas, congregacionais fundamentalistas, metodistas fundamentalistas. A questão de modo de batismo, aspersão, efusão, imersão, é uma questão de modo, não faz parte de doutrinas fundamentais das Escrituras. Posição dicotomista. Eu sou tricotomista, eu creio no corpo, alma e espírito, mas há quem seja dicotomista, só crê no corpo e no espírito. Este não é o problema. O problema está nas doutrinas fundamentais. Há algum tempo atrás, um pastor presbiteriano deixou a sua igreja aqui em nossa cidade. E ele foi para um outro grupo evangélico e ele disse, eu não posso aceitar a inspiração de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Eu não posso aceitar que Deus fez o homem do barro. E muitas outras coisas. Agora, eu quero colocar para vocês, estamos terminando, uma declaração de um pastor muito conhecido. Ele já faleceu, mas conhecido internacionalmente. E eu quero que vocês julguem por vocês mesmos. Inclusive, esse pastor foi trazido algumas vezes ao Brasil pelo pastor Silas Malafaia. Eu o vi no programa do pastor Silas Malafaia. Pastor Myles Munroe. Lembram-se dele? Ele faleceu. Muito elogiado pelo pastor Silas Malafaia. E quando esteve no seu programa, fez um grande movimento. Agora, eu quero ler uma citação do pastor Myles Munroe. E que você dê a sua opinião, para você mesmo. Ele disse o seguinte: ele anunciou de público na TBN, um programa de rádio americano. Ele disse o seguinte: Deus, eu tenho esse documento em casa, viu? Não estou inventando isso aqui, não. Ele disse, Deus não pode fazer nada na terra sem a permissão de um ser humano. Ouviram? Deus não pode fazer nada na terra sem a permissão de um ser humano. Ele disse outras coisas mais. Um outro chamado Hugh Mack, em seu programa de televisão, no dia 27 de abril de 2009, ele diz que Deus perdeu a sua autoridade neste mundo ao delegá-la a Adão e a raça humana. Como resultado, o Espírito Santo foi impotente para trazer Jesus à existência física. Ele foi obrigado a esperar até que os participantes humanos estivessem dispostos a tornar a encarnação possível. Irei repetir para que vocês percebam o absurdo desta declaração. Deus perdeu a sua autoridade neste mundo ao delegá-la a Adão e a raça humana. Como resultado, o Espírito Santo foi impotente para trazer Jesus à existência física. Ele foi obrigado a esperar até que os participantes humanos estivessem dispostos a tornar a encarnação possível. Cristo só pôde se encarnar, entendeu? Porque em seu tempo os homens participaram dessa encarnação. E ele diz mais,
Por que Deus esperou 4.000 anos para mandar Jesus? Porque o número daqueles que haveriam de participar dessa encarnação não havia ainda sido completado. Isso aqui está em coerência com o que Miles Monroe declarou no seu programa de televisão. Deus não pode fazer nada na Terra sem a permissão de um ser humano. Irmãos, mais do que nunca, urge que sejamos fundamentalistas no nosso posicionamento bíblico. Tá? Esse termo é um termo que não é muito aceito no nosso meio por causa dos xiitas, porque a palavra fundamentalismo nos reporta, não é, aos xiitas, a crueldade dos mesmos, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, eu costumo dizer que todos são fundamentalistas naquilo que ele defende. Não é? Se você defende uma posição, seja ela social, política, religiosa, não importa se ela vai de encontro aos bons princípios ou não, se você defende, mata e morre por aquilo ali, você é fundamentalista naquilo que você está defendendo. Nós somos fundamentalistas bíblicos. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Juarez Azevedo, em um dos seus livros, cujo título é A Bíblia Falou, está falado. Então eu desejo que você faça um julgamento diante do que ouviu. Tá? A palavra de Deus nos ordena a separarmos-nos da apostasia. Deus diz assim: sai do meio dela. Tá? O neoevangelismo diz: não. Nós queremos permanecer, queremos infiltrarmos-nos, associarmos, abrir diálogo. Uma outra razão que não vou tratar nesta manhã, pela qual sou fundamentalista, é que eu não posso aceitar, sob hipótese alguma, o fogo estranho dos carismáticos. Não posso. Não posso. Porque eles fazem parte desse bojo dos neoevangélicos. E é o grupo que mais cresce no mundo. E eu digo sem medo de errar, o evangelho pregado pelos carismáticos é um evangelho da ganância e de outras coisas mais. Nós poderemos até dar prosseguimento a esta pergunta, porque sou fundamentalista. Sou fundamentalista porque não posso aceitar o fogo estranho dos carismáticos. Tem muita gente iludida com os carismáticos, mas muita gente mesmo. E sabe qual é o maior problema? É que o povo de Deus não está querendo mais aprender da palavra do Senhor, não está querendo mais ser advertido. Entendeu? É preciso que cada um de nós tenha um entendimento aberto para entendermos estas coisas e não sermos atraídos por estas doutrinas que são tão chamativas, mas tão chamativas. E você diz: rapaz, isso aqui é a verdade, o caminho é este. Mas quando nós confrontamos pelas Sagradas Escrituras, vemos o que está acontecendo no mundo religioso de hoje. Que o Senhor abra a mente de cada um dos irmãos para que entendam o que a palavra de Deus ensina e que assim permaneçam firmes. Não temas, diz a Bíblia, ó grande rebanho. É isto? É assim que ela diz? Não temas, ó grande rebanho. É isto? O que é que ela diz? Não temas, ó pequeno rebanho. Somos pequenos e continuaremos sendo pequenos, porque as doutrinas bíblicas hoje, como elas são apresentadas, estão sendo rechaçadas, deixadas de lado por estes grupos denominados evangélicos, especialmente os neoevangélicos que estão abraçando agora todo o sistema de religião e os carismáticos estão no meio. Que o Senhor nos ajude. Amém?